Então, a justiça trabalhar, você ser juíza já é uma responsabilidade muito grande. Mas você ser juíza numa vara de infância e juventude é uma responsabilidade muito maior, muito, não tem comparação. Ali na justiça criminal eu lido com a liberdade, com a vida, é uma grande responsabilidade, mas na justiça da infância e juventude eu tenho crianças e adolescentes que não tem mais ninguém, não tem mais nada, eles só dependem da gente. Então tem que ter muita responsabilidade. A gente devolve a esperança, a gente devolve o respeito a elas, a gente devolve a dignidade, que é o princípio maior da nossa Constituição. Todos nós temos direito a uma vida digna. E a criança e o adolescente também, como sujeitos de direitos especiais, eles merecem essa tutela do Estado com prioridade absoluta. E a gente tem que olhar para eles com esse respeito, porque eles não têm mais ninguém. São crianças que estão em entidades de acolhimento, tiveram que ser alijados da sua família por algum motivo, da sua família natural, e se não forem os profissionais que atuam nessa seara para olhar para eles, se a gente não olhar para eles, ninguém mais vai olhar. Eles vão ficar ali esquecidos e a esperança vai ser roubada completamente. Então, ali a gente tem que ter esse olhar sensível, a gente tem que ter essa escuta, a gente tem que ter essa atenção de saber que o futuro deles depende da gente. Então, não tem como você dormir sem angústia. Muitas vezes eu perco o sono, muitas vezes eu fico muito angustiada, porque a gente não tem muitas soluções, o nosso poder público não atua como deveria atuar, não age com a prioridade que os direitos das crianças têm, eles não verificam isso, eles não colocam isso em prática, eles não cumprem a lei, porque os direitos da criança e adolescente têm prioridade absoluta. E o poder público não age como deveria. Então, cabe ao juiz exercer, né, com a mão de ferro, a aplicação da lei. A gente tem que exigir que a lei seja aplicada. Então, causa muita angústia, porque, às vezes, a gente tem que forçar o poder público a fazer o que ele deveria e, às vezes, eles não fazem com espontaneidade, né? Então, a gente tem que aplicar multa, a gente tem que exigir, a gente tem que fazer diversas reuniões e mostrar para eles que os direitos das crianças têm que ser atendidos com urgência, o mais rápido possível, porque o tempo para eles conta muito. Não dá para esperar muito tempo. Então, todos os casos que chegam nas varas de infância e juventude são casos de crianças e adolescentes em situação de risco. Todos estão em uma situação de vulnerabilidade. Todos passaram ou estão passando por alguma dificuldade nas suas famílias naturais. A gente lida só com essas questões mais sensíveis mesmo, porque se está tudo bem na família, não vai procurar uma vara de infância e juventude. Agora, aquelas crianças que estão sofrendo omissão, abusos, violências, opressões, é que chegam nas nossas varas, então, na nossa competência. Então, por isso que causa ainda mais preocupação, porque a gente tem que agir de forma rápida para eliminar aquela situação de risco, de perigo, e depois apaziguar aquela situação ou determinando um acompanhamento para a família natural, para a gente resgatar aquela família e poder reintegrá-los, ou então, se não tem jeito, se aquela família não representa a paz, a harmonia, se aquela família não traz para as crianças e para os adolescentes tudo que ela precisa na forma da lei, que é o respeito, a integridade física, a integridade emocional, psicológica, para ela se desenvolver como todos nós, né, tivemos a infância e nos desenvolvemos, a gente tem que agir. E aí a gente tem que decidir por colocação de família substituta. E aí eu entro no nosso tema, que é da destituição do poder familiar até a colocação de família substituta. Pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz ele tem que atuar sempre objetivando a reintegração da criança e do adolescente na sua família natural. Esse é o nosso primeiro trabalho. A criança está numa situação de risco, de vulnerabilidade social, mas a gente tem que tentar resgatar aquela família. Esse é o objetivo da lei. Primeiro, a gente trabalha a família para tentar fazer com que eles sejam recolocados, voltem ao convívio da sua família natural. Se não há possibilidade, se tudo que a gente
tiver em mãos para fazer, não surtir efeito, aí a gente começa a procurar uma família substituta, que é uma das formas de colocação. Família substituta é a adoção. Mas tem que ser uma alternativa subsidiária na forma da lei. Não tem como a gente ultrapassar fases. Por isso que, às vezes, o processo se torna complexo e, aos olhos de vocês, um pouco dificultoso, um processo que dura muitos anos, porque a gente não pode agir com leviandade. Temos famílias, às vezes a gente tem muitas famílias abandonam suas crianças e adolescentes, sim. Até como vou dizer que é a maioria dos casos, mas tem outras famílias que, por dificuldades financeiras, desse caos que a gente está vivendo na nossa sociedade, eles não têm condições de entregar todos os direitos previstos em lei para criança e para adolescente, mas eles gostariam, então eles lutam, eles correm atrás, mas eles não conseguem por diversas outras dificuldades. E aí é que a gente tem que tomar a decisão mais difícil, de realmente destituir o poder familiar e colocar numa família substituta. Mas não são decisões fáceis, porque você vai influenciar a vida inteira daquela criança ou adolescente. Você está retirando ela da sua família natural, que é a comunidade formada entre os pais e os filhos, ou a família extensa, que é a comunidade formada pelos parentes com quem ela conviva, que ela tem vínculo de afinidade. Você tira ela daquela família e vai colocá-la numa outra família. Então, a gente tem que ter responsabilidade, atenção, carinho, para trabalhar da melhor forma para que a criança ou o adolescente aceite essa nova família e que a gente depois obtenha um sucesso nessa convivência. Mas não é fácil. Não é fácil, não é simples e tem que ter todo cuidado, toda atenção. Então, eu peço sempre que vocês pensem nisso, quando, às vezes, a sociedade não entende por que o processo de adoção demora tanto. Demora tanto porque é necessário. A gente está lidando com vidas, com pessoas que já têm uma capacidade de compreensão, com pessoas que viveram toda a sorte, às vezes, a má sorte de violência, de opressão, de indignidade. Então, a gente tem que ter respeito, primeiramente, pela criança e pelo adolescente. Entender que ela também precisa compreender tudo que vai acontecer na vida dela e aí a gente desenvolve todo o trabalho. E tudo no tempo da criança e do adolescente também, porque eles têm direito de serem ouvidos, de participar de todo o processo e cada criança, cada adolescente encara de uma forma. Então, não há uma uniformidade e uma objetividade nesses processos. Cada criança, cada adolescente vai apresentar um caminho que a gente vai ter que seguir. Está na nossa Constituição que toda criança e todo adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, a gente não pode aceitar de forma alguma que um acolhimento dure por muito tempo. Todo acolhimento institucional familiar, que é o caminho, quando a criança sai da sua família e a gente precisa trabalhar e resgatar os direitos dela, a gente coloca na entidade de acolhimento. E nessas entidades de acolhimento, a gente vai começar a trabalhar para ou reintegração familiar ou colocação de família substituta. Mas toda criança tem direito à convivência familiar. Esse é um direito constitucional e legal. Então, a gente não vai admitir jamais que essa situação de acolhimento familiar subsista, perdure no tempo. É um direito constitucional, portanto. E a gente compreendendo que as crianças e os adolescentes, dentro da família, é no seio da nossa família que a gente se desenvolve moralmente e eticamente. Por isso que a Constituição garante o direito à convivência familiar. Você não pode prescindir que uma criança e um adolescente cresçam sem valores, sem princípios, porque é isso que vai formar a nossa personalidade. Né? Nós somos o resultado daquilo que a gente viveu na infância. Então, nós temos a Lei de Proteção à Primeira Infância, que garante vários direitos para crianças de até 6 anos de idade. É um período já, né, cientificamente comprovado, é um período essencial para o ser humano. Nessa primeira infância que a gente vai levar todos os valores, vai formar a nossa personalidade e aí transformar-nos em um adulto sério, né? Um adulto
correto e digno para trabalhar e para viver nessa sociedade. Então, a gente tem que priorizar mesmo esses direitos da criança e priorizar a convivência familiar. É por isso que a adoção é tão importante. Nós temos esse direito garantido também, não só na Constituição, como no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a adoção, então, ela se torna uma das 3 formas de colocação da família substituta. Se a gente tirou aquela criança, filha ou adolescente da família natural, ou a gente vai colocá-la numa família substituta mediante adoção, mediante guarda ou mediante tutela. Aqui eu vou priorizar a adoção, que é um interesse de vocês todos, né? Todo mundo que está aqui, eu acredito que queira aumentar a família, esteja interessado, e é por isso que eu fico muito feliz de ver essa plateia cheia, porque temos muitas crianças e adolescentes precisando de uma nova família. Para a colocação em família substituta, para a adoção, o primeiro procedimento é a habilitação. A gente tem cadastros de crianças aptas, crianças que estão precisando de uma família. A gente tem cadastro feito de todas as crianças e todos os adolescentes que estão em instituições de acolhimento, e a gente tem outro cadastro com as pessoas interessadas em adoção ou com pessoas habilitadas já. Então, vocês, o primeiro passo, como o Felipe disse, é procurar a vara de infância para saber qual o procedimento para se habilitar. Não é um procedimento difícil, mas é burocrático, porque você tem que apresentar a série de documentações que eu já vi aqui, que eles orientam muito bem vocês. É um procedimento, é um requerimento administrativo, vocês muitas vezes encaminham por e-mail para a vara competente. Não precisa de advogado, não precisa de defensor público, vocês vão preencher todos os documentos, vão dar entrada nas certidões e esse processo vai iniciar perante o juiz. Dentro desse processo, com toda essa documentação, o Ministério Público também participa, porque ele é o fiscal da ordem jurídica, é o Ministério Público que vai verificar se estão sendo cumpridos os requisitos da lei, porque a habilitação ela tem procedimento previsto em lei. E a documentação toda prevista, toda exigida, também está prevista em lei. Então, o juiz ele não pode prescindir disso, do cumprimento da lei. Alguns juízes exigem alguns outros documentos, mas a gente não pode exigir menos, a gente pode exigir mais. Mas o mínimo está ali previsto em lei e a gente tem que cumprir. Também está previsto em lei que vocês têm que participar dos grupos de apoio à adoção, porque é dentro desses grupos que vocês vão ter a orientação, vocês vão trocar experiências, vocês vão trocar ideias, e isso é quem vai fazer com que vocês entrem no processo de adoção mais firmes e mais confiantes, mais seguros do que vocês querem. A troca de experiências é essencial, vocês têm que ter amigos, vocês têm que ter com quem contar, porque as dificuldades vão aparecer. Assim que vocês tiverem os filhos de vocês em casa, assim como os filhos biológicos, os filhos adotivos vão apresentar os mesmos problemas. Só que as pessoas, por desinformação, acabam associando aquelas dificuldades porque ele é um filho adotivo. Isso é um absurdo. Isso é desinformação e preconceito. Então, é dentro desses grupos, e até nos grupos de pós-adoção, que vocês vão trocar experiências, vocês vão ver que a dificuldade de vocês é a mesma de todo mundo. E é a mesma também das famílias com filhos biológicos. Então, não tem que haver essa maximização de problemas. A gente tem que encarar os problemas como a gente encararia numa família natural. Mas é essencial trocar essa experiência, porque é um processo diferente do processo da família biológica. Então, os grupos de apoio estão previstos em lei, vocês têm que participar como uma obrigatoriedade, e mais que uma obrigatoriedade, é uma necessidade do cotidiano, é uma necessidade para que vocês consigam ultrapassar as dificuldades com uma leveza e uma facilidade. Então, encarem esses grupos como algo muito bom. É só soma, e só ajuda no processo de adoção.
Então, vocês entram com o pedido, apresentam a documentação, vão participar desses grupos de adoção, vão fazer entrevista com a nossa equipe técnica, porque o juiz da infância não trabalha sozinho e não daria para trabalhar sozinho. A gente tem uma equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, comissários da infância, aí promotores de justiça, os advogados, os defensores. Adoção não é simplesmente um ato de vou ajudar as crianças e adolescentes. Não, não, absolutamente não. A adoção é querer ser pai, querer ser mãe, querer ter uma família. Isso também tem que estar muito bem organizado e estruturado na cabecinha de vocês. Porque só tendo esse objetivo bem certo no coração, vocês vão abrir mão muito rapidamente, porque vocês não vão receber, vocês não vão ter as expectativas que vocês vão colocar cumpridas, porque vocês vão acabar exigindo algo da criança e do adolescente que elas não vão dar. E aí o projeto de vocês vai cair por terra. Então, você tem que querer ser pai, você tem que querer ser mãe, você tem que querer se investir naquela criança, naquele adolescente, conhecer aquela criança adolescente, conhecer a família dele, a história dele, e abraçar aquilo tudo como a história de vocês. E aí sim o projeto vai ser bem sucedido. Não pode haver outro objetivo que não o da paternidade, da maternidade de coração aberto. Não pode haver outro objetivo de forma nenhuma. O grupo de apoio à adoção aqui de hoje, Braços Abertos, ainda não tem a parceria com a minha vara. As minhas varas, a primeira e a segunda. A gente está, como eu conversei com a doutora Marcela, a gente está caminhando, porque são varas ainda sem juízes titulares, nós somos juízes auxiliares lá. Então, assim que a vara for titularizada, a gente vai trabalhar nessa parceria. E aí a presença de vocês aqui nesse grupo também vai ser valorizada e credenciada lá. Mas, normalmente, na nossa vara, a gente pede que esses encontros sejam uma vez por mês, durante 4 meses. Porque é um intervalo de tempo, porque se vocês ficam participando uma vez por dia, participa dos 4 ou 5 encontros, dependendo do que exige a vara, em uma semana, resolvi, quero fazer isso logo, vou resolver, vou comparecer a todos os grupos de uma vez só. Vocês não têm o tempo necessário para a maturação da ideia, para que as dúvidas surjam, para que vocês elaborem eventuais probleminhas que podem surgir, que vocês não conseguem trocar experiências com muita gente. Então, aceitem o procedimento com o tempo que ele precisa ter. Não, a gente não pode resolver nada, apesar da gente ter que priorizar sempre a celeridade, porque a idade para as crianças e adolescentes faz toda a diferença, então o tempo do processo faz toda a diferença na vida deles, então a gente não pode demorar muito, mas a gente tem que demorar, como eu expliquei para vocês, o tempo necessário. Então, o processo de habilitação também tem um tempo necessário para durar. A gente não pode passar correndo por ele, porque é uma complexidade e tem peculiaridades que vocês precisam trabalhar com calma. Então, participem dos grupos com calma, com tranquilidade, para que vocês possam pensar em tudo que vocês desejam e elaborar o projeto da paternidade e da maternidade com a seriedade que precisa. Então, os encontros com a Justiça da Infância, com a equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, também são encontros e entrevistas que têm que ser levados com seriedade, porque é ali que eles vão conhecer vocês, vão conhecer a família de vocês, a família como um todo, né? Porque o projeto tem que ser de toda a família. A criança, quando entra
uma família, né? Uma família, seja ela qual for, seja como ela tiver que ser composta, se é com um pai, com uma mãe, com duas mães, com dois pais, isso aí é indiferente. A gente quer famílias de amor, não famílias de uma forma pré-determinada. Ela entra nessa família, mas ela entra na família como um todo. Então, os avós têm que abraçar, os tios têm que abraçar, os primos têm que abraçar. Ela tem que se sentir parte de um todo, e não parte de uma metade. Por isso que a equipe também tem esse cuidado de conhecer vocês e conhecer a família. Então, esse processo ele ganha também essa complexidade. E essas informações chegam para a gente, são avaliadas pelo juiz, para a gente decidir se vocês vão receber a habilitação ou não, o certificado de habilitação. Tudo isso é avaliado, toda a documentação é avaliada, porque é um requisito da adoção a idoneidade dos habilitados. Então, o juiz tem que avaliar se são pessoas realmente capazes e idôneas e corretas para receberem crianças e adolescentes, porque a gente não quer que mais nada dê errado na vida dessas crianças e desses adolescentes. Tudo que tinha que dar errado no meu entendimento já deu. Agora, quando eles chegam, já deu quando eles viviam na família natural. Quando eles chegam nas nossas mãos, como eu disse no início, por isso que a competência na vara de infância impõe uma responsabilidade grande, e quando eles chegam nas nossas mãos, eu não posso deixar com que nada dê errado mais. Então, a angústia surge daí, porque eles dependem unicamente da gente. Então, a gente analisa tudo com muita calma, com muito amor e com muita preocupação, para que a gente escolha as famílias certas. Né? Vocês que escolhem, obviamente, quando vocês vão visitar uma entidade de acolhimento, isso também é essencial que se faça. Agora, em razão da pandemia, eu já tive notícia de que isso diminuiu, que ficou inviável durante um tempo, e agora os grupos estão retomando as visitações, né? Vocês já estão conseguindo fazer? Já. Então, isso é essencial também, porque é quando vocês vão olhar nos olhinhos dessas crianças, desses adolescentes, e ver o que eles realmente querem. E aí vocês vão se identificar. Eu tenho vários casos lá que as pessoas chegam no portão da entidade de acolhimento e já se identificam com uma certa criança, um certo adolescente, e já vem ali o seu filho, e aí vão correr atrás especificamente de abraçá-lo. A busca vai parar e essa identificação é certa. Não precisa mais procurar. Então, vocês se identificam e isso vocês vão conseguir nessas visitas às entidades de acolhimento. A gente tem também as dificuldades, às vezes, né, de adoção de grupos de irmãos, e às vezes nessas visitas vocês também vão se apaixonar por 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos. Eu já fiz, recentemente, dei uma adoção de 4 irmãos, que foi a coisa mais linda e emocionante, porque a gente já vinha há 1 ano tentando uma família para eles. A gente já estava um pouco sem esperança, mas a gente evita a todo custo, na forma da lei, inclusive, a separação dos grupos de irmãos. Então, isso, para mim, era uma alternativa inadmissível, não queria. Eles eram, né, uma escadinha de 9, 8, 6 e 4, muito vinculados, obviamente, e eles não queriam ser separados. Então, a gente lutou, a gente fez uma busca ativa, e a gente conseguiu uma família para eles, e eu deferi a adoção por sentença recentemente. E hoje eles estão muito felizes. E isso aconteceu também em uma dessas visitas, na busca ativa, e aí você conhece as crianças e você se apaixona, você olha para os olhinhos e você vê que são seus filhos, desde sempre. Então, essas visitas também são de suma importância. Além de toda a documentação formal, vocês também têm essa participação prática, vocês vão conhecer as crianças em campo, que é o essencial. Aí da documentação eu não vou falar, porque vocês já têm tudo esclarecido, eu já vi na documentação, eu não preciso aqui repetir. Muitas vezes, o que também acaba fazendo com que o processo de adoção de vocês demore mais um pouco, é porque a adoção ela tem que estar associada à destituição do poder familiar.
a desvinculação da família natural. E essa destituição do poder familiar, ela muitas vezes ela é proposta pelo Ministério Público, ele entra com um processo autônomo de destituição do poder familiar, ou se assim não ocorreu, na adoção vocês também têm que fazer o pedido de destituição do poder familiar, porque a gente só pode constituir um novo vínculo de filiação com os pais, com a família adotante, após destituir, desvincular da família natural. Porque aí é que a gente vai fazer um novo cadastro, a gente vai fazer uma nova certidão. Então, a gente precisa desvincular de uma família para a gente poder vincular a outra. E a destituição do poder familiar, a gente tem que analisar, como eu falei para você, não pode ser para vocês, não pode ser uma decisão leviana, porque isso vai influir na vida de todo mundo que está participando dos processos, mas especialmente da criança e do adolescente, que às vezes não entende por que está saindo, por que tem que ter uma nova família, por que está saindo daquela família. Então, a gente trabalha de uma forma muito comprometida com a participação deles para explicar que dentro da família natural eles não estavam sendo respeitados, eles não estavam tendo cuidado, a educação, o auxílio, o carinho que toda criança e todo adolescente tem o direito. Então, é dentro desse processo de destituição do poder familiar que a gente retira essa vinculação da filiação com a família natural. E aí, uma vez julgada a destituição, é que a gente pode deferir a adoção. A gente resolve um lado, desvincula, para depois vincular a família adotiva. Então, são processos que precisam correr juntos e são dois processos necessários. Então, tornam também a adoção um pouco mais dificultosa e, às vezes, um pouco mais complexa. Mas tudo se resolve priorizando sempre o interesse da criança e do adolescente. Esse é o nosso objetivo. A gente vê em cada processo, em cada relato, o que vai ser melhor para aquela criança, para aquele adolescente crescer como ela deve crescer, respeitada, com integridade, com dignidade. Então, se a gente já verifica de plano que aquela família não é mesmo o ideal, né? Apresentou, a criança ficou em abandono, sofreu violência, sofreu opressão, está vivendo de uma forma indigna, a gente imediatamente suspende o poder familiar, vocês já conseguem obter uma guarda provisória para fins de adoção, e aí o processo vai se desenrolando, vocês já convivendo com aquela criança ou aquele adolescente, a gente finaliza a destituição e depois finaliza a adoção. Vocês não precisam esperar o final do processo de destituição para já ter uma guarda da criança e do adolescente. Vocês podem ter, assim que a gente decide liminarmente, com urgência, a suspensão do poder familiar. E a gente verificando de plano que não é uma situação, não é a situação ideal e não é a situação correta para a vivência daquela criança e daquele adolescente, a gente não pensa duas vezes. Vocês têm que ter a plena consciência de que todo juiz da infância e da juventude age sempre com a celeridade e com a pressão na nossa cabeça de que a gente não pode deixar o tempo passar. Então, se vocês estão sentindo que o processo está demorando, é porque alguma coisa aconteceu que o juiz está tendo que ter mais cuidado. Mas, na nossa cabeça e no nosso sentimento, o tempo vale ouro para a criança ou adolescente. Então, se as coisas estão claras para a gente, o processo se resolve muito rápido, porque o objetivo é atender os direitos da criança e do adolescente sempre com prioridade absoluta, como determina a Constituição. E aí, quando a gente defere a habilitação, a gente analisa aqueles documentos, o Ministério Público analisa, o Ministério Público também se manifesta. Eu acho que... Tá bom. Não, foi. O Ministério Público também se manifesta, a gente vai dar o certificado de habilitação. E aí vocês entram no cadastro como habilitados, e aí a gente vai começar a buscar por ordem cronológica dentro do perfil, né, da criança e do adolescente que os habilitados se inscreveram. Aí vocês vão começar a ser chamados por ordem cronológica. Essa habilitação tem validade de 3 anos. Vocês, antes de esperar esse prazo, se em 3 anos vocês não foram contactados para conhecerem, né, os filhos de vocês, vocês têm que renovar essa habilitação antes do vencimento desse prazo.
Isso tudo vocês acompanham com a ajuda dos grupos de adoção. Vocês podem ter orientação também da equipe da Vara de Infância e da Juventude. Não precisa, como eu disse, necessariamente ter advogado. Vocês conseguem obter essas informações e trocar suas experiências nos grupos ou pedindo ajuda lá à nossa equipe, a qualquer equipe, né, da Vara de Infância e Juventude, que está sempre aberta para tirar as dúvidas de vocês. Acho que está oscilando aqui. Né? Pode ser mexendo aqui. Posso? Vai ficar oscilando, mas tá dando para gravar aí, né? Se não, troca pelo... Aperta. Alô, alô. Oi. Som. Oi. Falar pertinho. Vocês estão me incomodando. Deixa agora. Oi, som. Oi. Às vezes também eu ouço as entrevistas e as queixas, reclama-se muito que o processo da adoção demora muito. Mas demora muito, como eu falei para vocês, em razão de tudo que a gente tem que analisar, mas também o perfil. Há várias correntes, existem estudiosos que criticam esse perfil que vocês preenchem para a criança e o adolescente, para o filho de vocês que vocês desejam. Tem várias críticas para aquele checklist, né, para as características. Mas é o que a gente tem, é o que o CNJ hoje apresenta. Então, a gente trabalha com esse perfil mesmo. E esse perfil também influencia muito na demora do processo de adoção, porque a maioria dos habilitados querem bebês. É a grande maioria, eu posso dizer que mais de 80%. Então, a fila fica muito grande. Como vocês são chamados por ordem cronológica, quem está habilitado primeiro vai sempre sendo chamado primeiro até a fila ir andando. Então, a busca por bebês é muito grande, então acaba que o processo demora mais um pouco para chegar a vez de cada um. A partir do momento que o perfil ele vai ficando mais maleável, se você aceita crianças maiores, crianças maiores de 6, a partir dos 10, adolescentes, aí o processo é muito mais rápido. Os grupos de irmãos, as crianças com alguma deficiência, alguma doença, isso tudo influencia na demora do processo da adoção, porque a gente tem perfis de crianças que são muito mais buscadas e mais requeridas do que outros perfis. Então, eu preciso esclarecer isso também, que isso influencia muito no tempo que o processo de adoção leva. Eu também tenho pela experiência, né, já são quase 3 anos ali na Vara de Infância e Juventude, o que eu verifico, muitas famílias têm determinado perfil, você se habilita com um determinado perfil de filhos, né, de criança e adolescente, e aí quando vocês veem, quando os habilitados veem que o processo está demorando muito, vocês começam a flexibilizar esse perfil. Não, eu comecei com bebê, está demorando muito, vou aceitar crianças a partir de 2 anos agora. Mas continua demorando muito, vou aceitar crianças a partir de 4. Aí está demorando, e aí vocês vão flexibilizando esse perfil. Mas isso precisa ser uma decisão também muito cuidadosa, porque a adoção tardia, quando vocês flexibilizam e começam e aceitam uma adoção tardia, uma adoção de crianças ou adolescentes, crianças maiores de 10 anos e adolescentes, isso precisa estar muito bem, firme na cabeça de vocês e seguro,
porque vocês precisam trabalhar esse perfil diretamente. Adotar um bebê é diferente de adotar uma criança que já manifesta vontade, que já manifesta interesses, que já tem uma vivência grande, que já tem um histórico. São crianças que passaram por muita coisa, têm uma história de vida muito significativa. Então, quando vocês mudam de perfil sem levar em consideração, sem avaliar a complexidade dessa mudança, sem avaliar que mudar o perfil simplesmente não é mudar um parâmetro objetivo, a gente não está lidando com critérios objetivos, a gente lida sempre com a subjetividade, a gente está lidando com pessoas e com histórias. Se vocês não têm isso em mente, não valorizam, as dificuldades vão ser muito maiores e o insucesso, as tristezas podem ser muito maiores do que as alegrias, como devem ser. Então, os grupos de apoio à adoção servem também para essa orientação. Vocês não podem sair mudando de perfil sem cuidado, sem um acompanhamento, sem as devidas orientações, porque quando vocês se cadastram para o perfil de bebê, a equipe da infância e da juventude trabalha com vocês para aquele perfil. Quando vocês mudam o perfil, a gente tem que trabalhar para aquelas expectativas, o que vocês vão receber para aquele outro perfil. Então, muito cuidado nisso também. Respeitem o desejo de vocês, respeitem o que passa na cabeça de vocês, o sonho de vocês de maternidade e paternidade, e não tratem como um checklist ali, como algo que você marca porque eu quero resolver rápido, eu preciso de um filho o mais rápido possível. Não, isso não pode ser. Obrigada. A família, por isso que está na nossa Constituição o direito à convivência familiar, né? A adoção é tão importante, a gente devolver essas crianças, a gente colocar essas crianças e adolescentes numa família é tão importante para ser um direito garantido constitucionalmente, porque, como eu disse para vocês, onde a gente vai, é o espaço social, né? Onde são absorvidos esses valores éticos e morais, é onde vão se aprofundar esses laços de solidariedade. Eu parabenizo, assim, é uma felicidade muito grande poder trabalhar com a adoção. Eu me emociono lá na vara diariamente, porque esses encontros eles não acontecem por acaso. Por isso que as visitas são tão importantes. Esses encontros acontecem no momento certo, eles acontecem como tem que ser. Então, muitas vezes, vocês se cadastram por um determinado perfil e, numa dessas visitas, são surpreendidos pelos filhos de vocês, que vocês vão se encontrar e que tem um perfil completamente diferente. E aí é que o amor prevalece, né? A gente não está falando aqui de escolhas aleatórias, a gente está falando de escolhas pelo coração, de mudança de vida, de mudança de perspectiva, de devolução de carinho, de amor, de resgate de carinho, de amor, tanto na família de vocês, que vocês vão construir, quanto para essas crianças e para esses adolescentes. A gente tem relatos de muita emoção. A gente lida com muita tristeza, com muito sofrimento, que até a gente encontrar uma família, uma nova família para aquela criança, para aquele adolescente, a gente trabalha com muita dor. A gente trabalha com muita dor da desvinculação da família natural, com muita dor do abandono da entidade de acolhimento, que não é fácil. Viver numa entidade de acolhimento muda a vida de qualquer um. Você vivenciar aquilo, você acordar todo dia com medo, tendo pesadelo e não ter um carinho, um amor, alguém para abraçar, alguém para te ajudar. Isso muda a vida de qualquer criança, qualquer adolescente. Por isso que vocês têm que ter essa sensibilidade de querer entender a vida do filho de vocês, querer abraçar o histórico de vida do filho de vocês. Porque só assim essa família vai se desenvolver bem. Então, a adoção, gente, é um ato de muito amor. É o que os autores falam, que é gestar pelo coração.
é querer ser pai, ser mãe, ser família, independentemente da forma que essa família terá. Temos mais diversos tipos de família, e todas elas são legítimas, como eu falei, e detetoras de especial proteção do Estado. A adoção é um gesto de muito amor, de muito afeto, é a materialização de uma relação filiatória pela convivência, pelo carinho, pelos conselhos, pela presença afetiva e pelos ensinamentos. Há quem diga que as armadilhas do amor estão no fato de querermos aprisionar as pessoas que a gente diz amar. Há quem aprisione o filho para forjá-lo segundo seus desejos pessoais. Todavia, observamos em adoções bem-sucedidas que as crianças foram amadas antes de qualquer coisa, independentemente das diferenças e dificuldades que apresentaram durante a convivência diária com a família adotiva. O sucesso de uma adoção está nessa disponibilidade do amor e do apoio e de estabelecer essa relação afetiva, de abraçar esse filho com tudo que ele traz, com toda a história dele. Vocês têm que abraçar, acolher. É na segurança e na confiança que a relação afetiva se faz e se mantém e que perdura. É pelo afeto e pelo diálogo que é possível superar todos os desafios que vocês vão encontrar. Porque não são desafios unicamente de uma família adotiva. São os mesmos desafios das famílias biológicas. Como eu disse, é um ledo engano. É puro preconceito achar que aqueles problemas são unicamente porque é uma família adotiva. Não. A gente tem que acolher toda e qualquer história. Em qualquer relação que a gente tenha, se a gente não tiver um olhar atento, uma escuta, a gente vai estabelecer relações superficiais e artificiais. A gente tem que ter, as relações familiares são tão importantes, e qualquer tipo delas, são tão importantes para formar a nossa personalidade, que a gente tem que abraçar, seja ela qual for. A gente tem que parar e escutar as pessoas, sair um pouquinho do celular, né, que hoje em dia a gente vive, voltar a olhar no olho das pessoas, querer ajudar, querer compreender, querer ouvir. E isso tem que acontecer numa família adotiva também, especialmente em razão da história que muitas vezes os filhos de vocês vão trazer. Então, ele tem que ter a confiança, a segurança de olhar para vocês e saber que, independentemente do que ele vai contar, independentemente do que ele vai transbordar, vocês vão acolher, vocês vão abraçar e vocês vão estar ali para tudo. Porque querer ser pai, querer ser mãe, é querer viver a vida que ela se apresentar. Então, o acolhimento é essencial, é o acolhimento dos sentimentos, das angústias, dos medos. Eu estou agora fazendo essa leitura porque são frases e são sentimentos que eu lido todo dia. Eu todo dia escuto criança e adolescente. Esse mês de outubro é um mês que eu vou conversar com todas as crianças e adolescentes acolhidos da minha competência. Já estou finalizando. Eu vou lidar com todas, eu vou conversar com todas. A gente chama todas as crianças, todos os adolescentes acolhidos. Eu vou fazer mais de 100 audiências, mais de 100 oitivas, para entender o que eles querem. E o que eles querem é o que eu estou lendo aqui para vocês. São as palavras que eles me dizem. Eu quero amor, eu quero carinho, eu quero uma família. Eles não querem nada material. Eles querem amor, carinho e cuidado. Eles querem pai e mãe. É uníssono esse sentimento de todos. Então, pensar o quanto as experiências humanas particulares são cumulativas e enriquece a convivência de uns com os outros, dar-nos a oportunidade de refletir sobre o que o Pequeno Príncipe nos ensinou, que é esse livro famosíssimo, né? Só se vê bem com o coração, pois o essencial é inacessível, invisível aos olhos. Enfim, concluo que a adoção pode oferecer às crianças um lar, uma família estável, e aos pais é a oportunidade de realizar o seu papel parental. No entanto, quando examinamos o universo da adoção, não podemos deixar de considerar que ela envolve dores e desafios, sim, e que em sua origem comumente encontramos histórias de muito sofrimento, que podem ser muito bem enfrentadas se houver o amor, o carinho, o acolhimento e a preparação para isso. Por isso que os grupos de adoção têm todo o meu carinho e meu aplauso. A tese que insiste em se confirmar é de que nascemos indivíduos e, à medida que crescemos, nos tornamos pessoas na convivência com outras pessoas.
Assim, a forma e os caminhos que essas pessoas escolheram para conviver umas com as outras é que determinou se a adoção possibilitou o verdadeiro encontro parental. Tem que ser uma decisão de vocês, um objetivo e um foco a se seguir. Então, é o seguinte, segundo Clarice Lispector, renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. E para fechar mesmo, aqui a minha fala, eu vou ler uma poesia que virou uma música que é essencial, que é linda e retrata muito bem o que pode ser um processo de adoção. É uma poesia que é uma música cantada por Sérgio Reis. Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante. E para alimentar meus filhos, não comi para mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos não mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo no asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado. Pai, eu vim para te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei e olhei para o céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi o meu filho adotivo que é esse velho amparou. Então, muito obrigada, pessoal. Parabéns. Das plataformas digitais, porque ela me emociona também, me emociona muita gente. Estou abertas às perguntas, então, se vocês vou precisarem. fazer só uma observação. Eu tenho... Não, vou só complemento da música, só... Ai, não gosto de falar no microfone, tal. Tem uma voz casquita, gente. Enfim, complemento. Somos uma família de 6 filhos, né? 4 biológicos e 2 adotivos. E eu canso de falar, a minha irmã adotiva, o meu irmão já faleceu, então eu sou bem mais nova. É a melhor filha que a minha mãe tem. Não tem filho melhor do que a minha irmã adotiva. Eu também fico emocionada porque ela depende da minha mãe muito mais do que a gente. Apesar de ter uma independência financeira, mas a dependência emocional dela é gigante. Quem está em casa está perdendo de ver a galera chorando. Ó. É muita gente chorando. Mas emociona. Eu passo por isso todo dia, gente. Eu choro lá em audiência. E eu não quero perder isso nunca. Se eu perder essa sensibilidade, eu tenho que trabalhar em outro lugar. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de alcançar o coração das pessoas. E é isso que vale a pena na vida. Por isso que eu frisei aqui muito bem, gente. Queiram se relacionar, queiram estar perto de pessoas, porque o projeto de vocês de família vai ser um sucesso. Tenho certeza. A entrega das certidões é, de fato... Gente, quando eu entrego uma habilitação, já me emociona. Imagina quando eu ligo e digo, saiu a certidão. Gente, nossa. Você não faz ideia de trabalho. Dia de batismo. Dia de batismo, né? Muito bom, gente. Vamos abrir então para perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Menos?
casa para poder ouvir. Abrir aqui o microfone. Doutora, bom dia. Eu sei que a maioria aqui estão na fase inicial do processo. No meu caso, eu já estou habilitado, tenho 2 filhos e estou na busca ativa para o meu 3º filho. A minha dúvida é com relação à questão da visibilidade. todos estão na fase bem inicial do processo, né? No meu caso, eu já estou habilitado, eu tenho 2 filhos, estou na busca ativa da visibilidade. A senhora muito bem falou que esse primeiro contato, né? Daí podem surgir muitas coisas. Essa questão de, pela minha experiência, eu observo que outros estados, né, outros tribunais já trabalham muito bem essa questão da visibilidade. Eu estou falando da questão da visibilidade virtual, digital, né? Então, assim, eu queria saber como é que aqui no Rio de Janeiro esse assunto vem sendo tratado. Eu sei que é uma questão tanto quanto polêmica, né? Alguns magistrados têm uma visão mais restritiva, outros nem tanto. Então, eu queria entender a visão da senhora com relação à possibilidade, né, dentro do que prevê a lei, obviamente, de dar mais visibilidade para essas crianças. Por quê? A gente sabe que, por mais que existam as visitas presenciais, né, muitas acabam sendo inviáveis, questão da distância. Muitos aqui, por exemplo, podem estar habilitados para todo o Rio de Janeiro, mas acabam visitando só as instituições aqui da capital, uma questão de logística. Enfim, existem outras instituições Brasil afora. Então, eu queria entender a visão da senhora com relação a essa questão da visibilidade virtual. Então, não é algo ainda muito difundido, não é algo muito organizado e formalizado. Com a pandemia, isso até foi aí que a gente começou a trabalhar nisso, né, com esse foco mais firme. A gente tem os cadastros municipais, estaduais e nacionais, né? Então, esse diálogo, essa visibilidade tem que acontecer, porque as pessoas podem buscar seus filhos, tanto dentro do município, quanto dentro do estado, quanto nacionalmente. A gente tem muitos casos, sim, das adoções em outros estados, mas eu confesso que essa visibilidade ela ainda não é muito ampla, porque tem outros cuidados que a gente tem que ter com o WhatsApp. A gente até utiliza muitos grupos de WhatsApp, as buscas ativas são feitas assim hoje em dia, né? A gente começa a disparar nos vários grupos que tem de WhatsApp, mas isso ainda tem que ser com muita cautela, com muito cuidado, porque a gente tem a proteção à intimidade, a privacidade. No próprio Facebook, a relação dessas crianças. Existe todo um controle em cima disso. Mas, assim, no Rio de Janeiro, especificamente, eu queria entender se existe algum projeto em andamento com relação a isso. Então, já estão iniciando. Fazer, eu não sei se as perguntas que eu vou fazer caberia você conseguir me responder, mas não tem problema, tá? São 2 coisas. Tá. Pode levantar? Você incomoda? Não faça comigo não, não faça comigo não. Eu falo mais alto, eu falo mais alto, eu falo mais alto. Então, a minha pergunta maior é o seguinte. Da Justiça. A minha outra pergunta é o seguinte: nós temos a intenção de fazer não só uma adoção, né? A gente estava com a intenção de uma criança pequena, porque, como eu posso ter filho, queria ter aquele bebezinho. Só que, vindo nas reuniões, a minha cabeça abriu muito para crianças maiores, né? Então, eu queria saber o seguinte: se eu vou adotar uma criança maior, de primeira, tá?
adoto uma criança maior. Depois, qual é o tempo que eu posso entrar na fila novamente para que aí sim eu entre com calma e coloque esse perfil que é o perfil mais difícil? Eu queria saber se eu posso entrar de novo, quanto tempo eu posso entrar de novo. Essas informações, porque essa informação é uma informação mais burocrática, né? Então, quem lida com isso é a minha equipe técnica. Mas se você, pela minha experiência, aí eu vou falar pela minha experiência, quando você adota o primeiro e para adotar o segundo, você não entra, você não reinicia um procedimento, não. Pelo que eu vejo, é mais facilitado, inclusive. Você já está habilitada, você já tem um filho adotivo, então isso é enxergado com bons olhos e você só vai ter que respeitar a fila pelo perfil, porque PD isso que eu coloquei, é mais confortável. Alguém tem uma contribuição para dar? Não, na verdade é uma dúvida com relação a acrescentar outros estados, porque a gente está bem no início, preenchendo o que seriam as características do perfil. E aí, como a gente tem estados de origem de familiares, que hoje já não vivo, no caso do meu marido em São Paulo, tem família lá e tal. Caso a gente inclua isso, o que é requisito para que a gente possa ter essa criança vinda de um outro estado? Tem que ficar lá um tempo para vir? Sim. Aí isso também tem previsão na lei, isso o custo é de vocês. Para vocês vão ter que... É o estágio de convivência que a lei fala. Vocês têm que iniciar esse estágio de convivência lá no domicílio da criança. Isso aí é custeado por vocês, sim. E aí isso pode variar de um mês? Aí o tempo é cada juiz. Então, porque a gente vai ter que analisar, vocês vão ser acompanhados pela equipe técnica de lá, da onde a criança é, e aí eles vão analisar a vinculação de vocês, como é que se deu esse processo. Então, eu já voltei com casais aqui com 15 dias de convivência, eles já conseguiram a guarda provisória e já voltaram. Mas é como eu falei, eu não posso dizer um tempo, a gente não pode correr, porque é um período em que vocês vão se conhecer, né? É um período em que você vai ver se vocês vão ter afinidade, se essa identificação vai bater. Então, tem que ter um carinho e um cuidado. Mas, às vezes, essa identificação é imediata e salta aos olhos e tudo acontece rápido. Às vezes, não. Às vezes, em uma adoção tardia, isso tem que acontecer com mais calma. Porque, no início, tudo são flores, né? Então, depois, com o tempo, é que as coisinhas, os pormenores vão aparecendo. Então, definir isso, porque a gente sabe que hoje a gente pode abraçar. Na rede que demora porque eles vão ter que ir até o outro estado, vão ter que ficar lá por um tempo determinado pelo juiz. Então, não tem como eu te dizer, vão ser só 15 dias ou vão ser 30. Tá bom. É meio indefinido. Bom dia, meu nome é Leandro. Estamos no processo de habilitação. Nosso processo está na primeira vaga. Está na primeira? E a nossa dúvida é em relação aos grupos de apoio. Estamos aqui hoje na quarta reunião, aqui no grupo Braços Abertos, que realmente nos recebeu de braços abertos. E queríamos saber a vinculação, especificamente aqui desse grupo, se todas as reuniões podem ser aceitas pela primeira vaga. Isso, ainda não, a gente ainda não tem essa parceria. Conversei com a doutora Marcela, esse é o objetivo, é que a parceria seja feita, mas ainda não foi porque a gente está sem juiz titular. Eu sou juiz auxiliar, temos 2 outros juízes lá nas varas, na primeira e na segunda, mas nós 3 somos auxiliares, e temos o mais antigo que assume, e eu e minha outra colega somos auxiliares. Então, a vara está para ser titularizada, para ter um juiz titular, que a gente fala, é um juiz vinculado com estabilidade àquela vara, porque eu não tenho estabilidade ali. Se o tribunal precisar que eu responda por outra vara em algum outro mês, eu vou. Agora, quando o juiz é titular, ele não sai dali, ele só sai se ele quiser. E essa vara está nesse processo. E aí o meu colega que assume, ele falou, Amanda, eu não vou mexer nisso agora, porque vai chegar um novo colega e tudo pode mudar. Ele pode ter outros entendimentos, ele pode querer firmar outras parcerias. Então, ele me pediu para esperar um pouquinho. Então, por enquanto, essa palestra ainda não é aproveitada lá.
Então, temos que procurar fazer outra dentro dos grupos que já tem parceria por lá. Tá bom? Mas, ó, isso formalmente, porque é o que eu falei, a importância de vocês frequentarem o maior número de grupos e de palestras é fenomenal. Isso só acrescenta no histórico de vocês, porque isso pode ser relatado lá, sim, que vocês participaram, vocês podem falar para a equipe técnica, eu participei de tantas reuniões no grupo de braços abertos, né? Desculpa aqui, minha memória foi... Eu participei de tantas reuniões no grupo de braços abertos. Isso vai ser valorizado, obviamente. Eu dou muita importância a cada palestra que vocês assistem. Só que, formalmente, isso não é certificado lá. Vocês vão precisar comprovar, através de certificado, vocês vão ter certificado, né? Através de um certificado, vocês vão ter que comprovar os grupos que têm parceria. Mas eu estou dizendo para vocês de coração que o juiz, quando lê que vocês participaram de N palestras, independentemente de parceria ou não, vocês vão cumprir o requisito formal, comprovando o certificado que participaram dos grupos que a gente tem parceria, mas também a gente vai valorizar todas as palestras que vocês participarem. Tá bom? Só corroborando o que a doutora acabou de falar, e do colega, eu sou da 4ª vara, né, e recentemente eu renovei a minha habilitação. E na própria sentença do juiz, o juiz colocou que uma das condições é que eu continuasse frequentando grupos de apoio à adoção. E aí ele não especificou. Eu estou aqui hoje. Isso aí. Então, mesmo que ele não tivesse feito assim, do ponto de vista até informalmente falando, é bastante claro. Porque você continua tendo contato, você continua conversando com as pessoas, continua sempre aprendendo um pouco mais. Então, assim, eu sou da 4ª vara com vocês hoje. É possível. No meu caso, foi uma determinação da própria sentença que renovou minha habilitação. Pode ter esse entendimento. Essa orientação a gente dá sempre, inclusive pós-adoção, que eu estava conversando com a doutora Marcela e com a equipe toda. Após a sentença de adoção, eu oriento todo mundo. Aí não é uma determinação, é uma orientação, uma sugestão. Continuem frequentando os grupos de pós-adoção. Só enriquece, ajuda e contribui na formação dos vínculos de vocês com a família nova. E com relação ao da colega aqui, eu passei exatamente por esse processo. Então, assim, quando eu vi meu primeiro filho, o processo para adotar meu segundo filho, eu solicitei a mudança de perfil. Na verdade, eu pedi para que ampliasse o perfil. Né? E aí, talvez você tenha uma experiência, mas o fato é, que eu acho que também foi a sua dúvida, o processo, eu não vou dizer que ele volta para a estaca zero, mas são pedidos de novos estudos, novas entrevistas. Então, assim, o processo ele vai dar um passo atrás porque entende-se que você mudou o seu perfil. Então, quando a gente se habilita, é para um perfil específico. Se a gente muda o perfil, e naquela época eu estava ampliando o meu perfil, que eu acho que é mais natural, né? Ele restringe, e mesmo assim... Exatamente, né? Então, mesmo assim, pediram novos estudos. Durante esse processo, que acaba sendo um processo longo, a minha habilitação venceu. Então, assim, para renovar, eu voltei para a estaca zero. Então, tem que tomar esse cuidado, dependendo do nível que esteja a habilitação, ter ciência que, uma vez solicitado novos estudos, tem todo prazo. Essa pergunta foi com relação a voltar para a fila. Não, mas na realidade já ter adotado uma criança maior, né? Por exemplo, vou dar uma criança de 10 anos, 12 anos, já está com essa criança e aí sim entrar novamente para adotar um bebê. Em vez de fazer o contrário, que as pessoas adotam um bebê, entendeu? Porque aí eu não tenho pressa, porque eu já estou com o meu filho. Mas assim, independentemente do seu perfil, no caso dessa linha, contar com o perfil mais, vamos chamar assim, mais restritivo, o entendimento é que você volta para a estaca zero. Então, por exemplo, eu já era pai de 2 meninos, quando eu tive que renovar a minha habilitação, eu tive que começar lá no começo mesmo. Então, assim, eu tive que provar minha habilidade, tive que fazer tudo como se estivesse adotando pela primeira vez. Se você cometeu um crime... Exatamente. Mas o fato eu me senti até um pouco estranho, porque assim, poxa, se eu já fui habilitado, se eu já sou pai de 2 meninos, por que eu não seria habilitado para ser pai de um terceiro? Então, entende, é um pouco complexo, mas de certa forma funciona assim. Mas é porque, deixa eu só interromper, Leonardo, é porque são requisitos formais, a gente tem que cumprir o que a lei determina. Então, a gente tem que exigir os documentos, que são requisitos mínimos. Mas é o que eu estou falando, tem espaço, aí entra a subjetividade, entra a avaliação do juiz, né?
certamente o seu processo ele é encarado de uma forma muito diferente, porque vem no seu histórico que você já é um pai adotivo. Isso certamente a gente olha, eu estou sendo muito sincera, a gente tem um outro olhar para isso. A gente valoriza, obviamente. Não é que você volte a um estaca zero. Você volta a estaca zero porque você tem que comprovar a documentação exigida por lei. Mas que você é um caso diferente, peculiar, você é. Tá bom? Então, a gente não pode prescindir do procedimento legal. Mas que no histórico, na conversa que você tem, no novo estudo que você faz com a equipe técnica, até esse estudo ele é entregue mais rápido. Porque, apesar do prazo ser o mesmo, normalmente a gente dá o prazo de 60 dias para o estudo. Mas você já está lá no nosso histórico, você já está lá como um pai adotivo, que, né, deu tudo certo. Então, esse estudo ele é mais rápido e a nossa análise tem essa valorização sempre. Pode ficar tranquilo. Só falando, voltando aqui a 2 pontos. A importância dos grupos de apoio à adoção. Hoje em dia, os grupos de apoio à adoção, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eles são muito sinalizados no processo de habilitação. E esquecem o grupo de apoio à adoção. No momento em que vocês tiverem os filhos de vocês, esse é o momento de não perder um encontro. Nem todos os grupos de apoio à adoção têm um grupo de pós-adoção. Né? Hoje a gente conseguiu, tal, a gente tem Luciana Vilas Boas, que é uma psicóloga que acompanha a gente. Hoje, mais tarde, acabou a palestra aqui, tem um grupo de pós-adoção que acontece no mesmo dia, né? No mesmo local. A criançada fica aqui numa sessão de cinema, pipoca, brincando, já tem criança brincando aqui com a Lilith. E é muito importante vocês permanecerem nos grupos de apoio à adoção, porque é uma reviravolta na nossa vida. Né? Independente do tamanho, né, da idade do filho que vocês venham a adotar, um filho é um filho. Um filho gerado ou adotado é uma mudança. É um troço na vida do ser humano. É um troço na vida do ser humano. Vocês vão receber uma ligação, o filho de vocês está esperando aqui. E aí, agora, eu tenho relatos lá, meu Deus, eu não comprei nada, eu não consegui fazer o quarto, mas é isso aí mesmo. A gente vai sempre correndo. Eu recordo quando começou a pandemia, uma família ligaram para ela, venha buscar seu filho. E na correria, Marcela foi pegar a cadeirinha de criança, porque a criança não vai sair da família acolhedora do abrigo se não tiver uma cadeirinha. No caso, leis de trânsito, não pode. regras serão feitas para serem cumpridas. E aí vamos embora carregar cadeirinha, vamos embora comprar peças, vamos embora todo mundo se mobilizar para poder ajudar, tal. Além do apoio e da troca, né, de figurinhas entre novos pais. Né? E pais que geraram ou adotaram, trocar figurinha, isso é muito importante. Né? Com relação ao que você levantou, você já se habilitou, já adotou e agora está reabilitando, como a própria Juíza falou, a importância de um novo estudo social e psicológico, porque a família não é mais você e a sua esposa, ou você sozinho, ou você e seu esposo, ou duas mães, futuras 2 mães. Tem outros membros da família que vão também adotar. Naquela estrutura pré-familiar, pai, mãe, ou pai, ou mãe, ou só um pai e um irmão. Essa criança vai precisar ser ouvida, ser estudada quanto à chegada de uma nova criança. Né? Então, tudo isso não é voltado à estaca zero. Volta à estaca zero a questão documental, tudo certo. Mas a questão psicológica e social, ela tem que ser primordial. Né? A gente tem que estar preparado muito para a chegada de uma criança. E a estaca zero é entre aspas, né? Porque não perde a data da sentença. Oi? Respondendo a sua pergunta, a estaca zero é entre aspas, porque não perde a data da sua sentença. Você vai renovar, se você sair do sistema militar, você não vai perder a data da sua sentença. Só se você ficar muito tempo e tiver que fazer uma nova habilitação. Aí sim você pode perder a sua data. Como no caso dele. Foi fazer a renovação, ela venceu, tudo bem, ela fica suspensa, principalmente agora no SNA. Doutor, se puder falar alguma coisa de SNA, para a gente seria maravilhoso. Ela fica suspensa, você não aparece, você não consegue acessar o SNA, você não vai ser achada, mas quando você voltar, você volta no mesmo lugar, tá? E por isso, há aquelas histórias que, doutora, hoje eu estou com um cliente que liga,
Hoje eu estou no número 31, o outro está no 29, hoje eu estou no 31. Como é que nasceu alguém na minha frente e ficou perdido? É por causa disso, entendeu? Porque uma pessoa saiu, você subiu. A pessoa voltou, você desceu. Era antes de você, entendeu? Porque é justamente isso, é a ordem cronológica. E a cronologia, ela respeita a data da sentença de habilitação. Dada a sentença de habilitação, ali começa a sua ordem. A gente estipula a sua ordem na cronologia. E outra coisa também, é que a gente sempre frisa. A Vara da Infância e Juventude de todo o Brasil nunca busca uma criança para uma família, e sim uma família para uma criança. Eu cito o exemplo de um casal hétero, a gente está na fila para adotar uma criança de 2 anos, por que aquele casal de 2 mulheres adotou e a gente já está habilitado há 4 anos, elas estão habilitadas há menos de 1 ano e elas já adotaram? Aquela família de 2 mães é a família que aquela criança necessita. Talvez a criança tenha sofrido algum tipo de violência física ou psicológica de um pai, e ela nunca vai aceitar uma figura paterna. Entendeu? Então, a Vara da Infância sempre busca uma família para aquela criança. Então, a fila, a minha localização na SA na fila é a 45. A fila é da criança, é a necessidade da criança. Tá? E segue o perfil. Acho que ela levantou aqui a mão também. Ela já estava depois eu vou para isso. Pode deixar que eu depois vou um pouco. Não tem problema. A gente vai sair daqui sem responder tudo. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para a palestrante. Existe a possibilidade de, depois que nós estivermos habilitados, como a senhora falou, nós vamos fazer uma visita no abrigo e nos identificamos com uma criança, e aquela criança aparentemente também se identificou. Existe algum meio que a gente possa manifestar que a gente gostaria de adotar aquela criança especificamente? Sim, tem. Isso vocês podem procurar a equipe técnica da justiça mesmo, do juiz, e dizer: olha, me encantei, achei meu filho, eu quero ela. Porque a gente vai verificar se existem pessoas habilitadas na sua frente. Mas isso também, gente, é algo que a gente possa analisar, porque se a criança também manifestou o desejo, criou afinidade com vocês e não com o outro, aí a gente vai ter que decidir o que vai fazer. Mas, obviamente, o critério é objetivo, a gente respeita a cronologia. Mas isso eu não trabalho simplesmente com números, eu trabalho com pessoas. Então, isso tudo a gente conversa, isso tudo a gente discute e, junto com o Ministério Público, a gente chega numa solução. Mas há essa possibilidade, sim, com certeza. Deixa eu fazer uma colocação. Doutora Amanda, você pode me corrigir se estiver errado, mas uma coisa importante que a gente recebe muito esse questionamento quando a gente está falando da visitação ao OAB. Tá? Lembrando que, primeiro, o processo que a gente faz, né, da visitação ao abrigo, o objetivo dele é conhecer a instituição, a realidade da qual as crianças vêm. Tá? Não é uma busca ativa, a gente não faz visitação para ninguém ir no abrigo buscar uma criança. Importante tá certo, frisar isso. Segundo existem abrigos e abrigos. Tá? Quando a gente está falando de um abrigo, onde a gente tem a concentração de crianças que são adolescentes, que eles já normalmente estão fora do perfil padrão de desejo das famílias, e ali rolou uma afinidade, é uma situação onde você tem uma possibilidade de a gente comunicar a vara, e ali pode, então, se encontrar por essa criança. Não existe nenhuma família habilitada para aquele perfil SMA, então a vara vai fazer uma avaliação se pode ou não, a partir dali, surgir uma aproximação, desde que vocês estejam habilitados. Tá? E a criança é destituída, obviamente. No caso de abrigos de crianças menores, tá? Aqui eu vou falar, a gente não costuma fazer abrigos dos recém-nascidos, né? Até por uma questão de segurança aos infantes, que a maioria é prematuro, tem problemas de saúde, enfim, então a gente não faz, mas existe os abrigos das crianças menores. Tá? E nesse eu estou me referindo ao que normalmente se enquadra no perfil da maioria das famílias. Aí eu quero fazer chamar a atenção para um detalhe importante.
como eles normalmente já fazem parte da maioria do perfil das famílias, uma insistência numa aproximação disso também pode ser considerado pelo juiz uma tentativa de pula de fila. Então, tem que ficar atento, tá? Principalmente na questão da visitação, que não é uma busca ativa. E no abrigo, buscar uma criança na intenção de agilizar o seu processo, sempre que o seu perfil é de até 3 anos de idade, o juiz ele pode interpretar isso como uma burla de fila. Correto? Então, atenção, porque às vezes a gente fala que existe a possibilidade de uma aproximação no abrigo e esse discurso acaba sendo deturpado, achando que isso vale para todos os perfis e não é bem assim. Tá? Existem perfis e perfis. Nem toda criança que está na abrigo ela está para adoção. A grande maioria ela só está abrigada, acolhida ali. Uma situação temporária, que é como eu expliquei, porque a gente precisa fazer algum acompanhamento com a família para ela retornar. Exato. Tá? Então, é importante, porque às vezes... E o fato dela estar ali acolhida e ela ter aí uma família vinculada a ela, não quer dizer que ela não possa estar carente. Que ela não possa chegar em você, te agarrar e desrolar aquela afinidade como se fosse, né, uma grande possibilidade de uma adoção. Mas aquela criança pertence a outra mãe, outro pai, outra família. Então, muita atenção a essa particularidade. Tá? Que a criança entra no cadastro quando a gente determina. Foi o que eu expliquei. O Ministério Público entra com o processo de destituição plurifamiliar, ou o interessado, que são os adotantes, também podem fazer esse pedido junto com o processo de adoção. É um pedido de adoção acumulado com destituição plurifamiliar. Mas, normalmente, é o Ministério Público quem entra com o processo de destituição plurifamiliar. Aí, dentro desse processo, o Ministério Público pede ao juiz a suspensão do poder familiar, porque a gente já verifica, o Ministério Público já verificou uma situação de violência, uma situação de omissão, de abandono, de abuso, que precisa de uma atuação rápida para suspender aquele poder familiar e evitar a visitação dos pais, ou evitar... A gente toma essa decisão de suspensão quando a gente já está confiante de que a gente fez tudo por aquela família e não deu certo. A gente já dá uma decisão liminar para acelerar o processo de colocação da criança em família substituta. E aí, sim, quando a gente suspende o poder familiar, uma decisão logo no início do processo, a gente já determina a colocação em família substituta e ela entra no cadastro de adoção. E aí a gente já inicia a busca de habilitados. Então, tem casos e casos. Há casos que não tem essa decisão liminar, que o processo ainda precisa ser muito discutido, precisam vir provas, os pais ainda lutam muito, os biológicos lutam muito por aquele filho, então a gente não dá a suspensão. Mas quando a gente verifica que é uma situação já de risco muito grande, que a criança não pode mais esperar, a gente já dá essa decisão liminar, suspende o poder familiar e já procura habilitados. Então, é um processo que anda um pouco mais rápido. E, doutora, pode explicar um pouquinho? Desculpa. Rapidinho, é uma dúvida simples, talvez bem boa, que você saiba. A questão é simples. Eu queria ter certeza de qual é o melhor procedimento para o encaminhamento. Faz diferença entregar a papelada direto no fórum ou via e-mail, e a outra, entrego a papelada e também devo fazer aquele pré-cadastro no SMA? Sim. São as duas coisas que eu tenho que fazer? Sim. As duas coisas. Esse cadastro é essencial. Eu já tenho que ter todas essas certidões prontas na hora do envio, porque é o ideal. Tem que juntar tudo para então assim, é o melhor. fazer o passo. É o melhor. As reuniões não, as certidões. Você faz o pré-cadastro lá no site. Esse é o primeiro passo. Isso, faz o pré-cadastro, aí vai na vara. Pode mandar por e-mail, não precisa ir fisicamente. Ajudando, a terceira vara não está aceitando lá. Deixa eu explicar um pouco. Eu acho que depois que você está com tudo, eles só aceitam o primeiro agora. Habilitamos as 4 varas. Terceira. Nesse momento, a doutora Amanda, ela responde pela primeira e pela segunda. A primeira e a segunda exigem o pré-cadastro. A terceira vara não exige o pré-cadastro. Sendo que, quando você entrega a documentação, ela determina que se faça o pré-cadastro.
Entendeu? Você entrega a documentação na terceira vara e eles mesmos fazem o cadastro no SNA. O cadastro no SNA é nada mais, nada menos colocar seu nome, seu endereço, seu telefone, todos os seus dados. Não significa que vocês já estão habilitados. Vocês só estão com o cadastro. Com pré, entendeu? Vocês não estão habilitados. E documentação. Você hoje entrega tudo via online. Não tem mais em papel. Papel deixou de existir. Tá? Papel só aqui na ficha de presença, que vocês transformam em PDF e entregam tudo em PDF. Por e-mail. Quem não tem advogado é por e-mail. Vocês entram em contato com a vara e a vara vai determinar para vocês como é que vocês vão fazer a remessa desses documentos. Por e-mail, depois eles respondem para vocês com o número de processo. Quem tem advogado, o advogado entra no sistema e ele mesmo faz a distribuição do processo e recebe na mesma hora o número do processo. Então, nesse momento... Lembrando que advogado não é essencial, tá? Desculpa. É que eu estou muito ansiosa. Não tem problema. Se quiser, depois eu converso com você a parte. Possa ser dúvida de todos. Eu estou bem nesse momento. E eu quero, não, porque eu entendi que se eu quisesse, talvez eu cruzasse, porque eu recebi o kit. Tá? Aí eu estou ligada à terceira. A terceira. Basta eu preencher tudo aquilo, encaminho a documentação que foi solicitada, e aí eles vão receber e eles vão cadastrar? Isso. Entendi. Então, certidão, não preciso. No caso meu, da terceira. Não precisa. Eles fazem essa parte. As certidões. As certidões. Não, você espera. Você entrega a documentação e espera. As certidões. Sempre meditação e espera. Não fica nervosa. As certidões dos distribuidores, você só vai entrar com o pedido depois que você tiver com toda a documentação e reuniões em dia. Porque as certidões elas têm prazo de validade. Tá? As certidões civil e criminal dos distribuidores. Só vai tirar depois que você já tiver com todos os documentos, todas as reuniões em dia. Falta uma reunião, vai lá e tira. Porque elas têm prazo. Se vencer o prazo, a gente chama não. O prazo é curto. 90 dias. 90 dias. Faz as reuniões primeiro. Faz as reuniões e depois tira a certidão. Faltou uma reunião. Aí a gente foi semana. Eu vou conversar com você todo o passo a passo. A gente tem uma cronograma que ela está um pouco tensa, mas eu vou te explicar o passo a passo todinho. Para você não ficar nervosa, tá? Já dou com 3 E eu vou deixar mais gente perguntar. Não, pode ficar tranquila que eu te ajudo. Tá? E a terceira é maravilhosa. Ah, que bom. É o que eu falei, cada juiz, a gente tem umas exigências mínimas que a lei determina. Aquilo ali é o mínimo que a gente, de documentação que a gente tem que ter no processo. Agora, cada juiz ele pode entender que precisa de outras coisas. E aí é isso, é o livre convencimento, é o entendimento daquele juiz, daquele magistrado, e ele vai requerer outras coisas para vocês. Não, é porque eu penso que é cadastro ali. Deixa eu só explicar aqui que a gente falou das certidões, então vou só explicar. Quem já tirou certidão, que a certidão está para vencer, entrega na vara. Aí faz o e-mail, manda para a vara, e lá no e-mail explica, ó, estou entregando, faltando reunião, ou faltando documentos, faltando a declaração do médico, porque a certidão está para vencer. Não tem problema. Não tem problema. O que o Ministério Público vai pedir é a complementação do documento. Então, não tem problema entregar um documento faltante, não. Agora, a gente vai exigir. Isso não vai, a gente não vai prescindir deles. Mas não tem problema que a gente só vai pedir a vocês a complementação. E assim que vocês tiverem, vocês entregam de novo. Não tem problema. Só depois de todos os documentos. Isso, sim. O estudo só vai ser realizado depois da documentação regular. Então, até vocês regularizarem, a gente fica esperando. Não tem problema, não. E o prazo só começa a valer quando todos os documentos estão certinhos. Até lá. Cadê o microfone? Eu vou pensar. Quando eu falei sobre a questão que pertence à quarta vara, nós fizemos o pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção
E aí nós nos encaminhamos até a quarta vara para saber quais seriam os outros documentos que ela poderia pedir de complementação. E nos foi informado lá na hora que a gente precisava pedir pelo e-mail um formulário para habilitação, né? E que chegou o formulário, nós preenchemos e está aguardando essa reunião reflexiva. Isso. E aí eu não consigo entender assim, por que não foi solicitada a documentação ainda? Ou se demora essa reunião para poder explicar. Aí eles já têm experiência na quarta vara. Eu li, porque já é a segunda vez que eu explico assim, a quarta vara é diferenciada. Para de reunião com a segunda-feira. Esses dias eu pensei em me mudar, mas aí eu lembrei que eu ia sair da terceira vara. Não sai, não. Vou ficar aqui para frente. A quarta, ela é diferenciada. Na verdade, por que ela se torna diferenciada? Ela é a única vara em que ela começa com os encontros obrigatórios num grupo específico, determinado por eles, onde o agendamento é feito por eles. E hoje a gente enfrenta um problema que é a superlotação, que não está com vagas disponíveis, então, quando vai abrindo vagas, eles vão chamando para esses encontros. O que acontece? Então, você vai fazer, nesses encontros obrigatórios, é que eles vão falar de documentações. Às vezes você tem a sorte de encontrar um funcionário mais predisposto, que te passa as informações para você poder adiantar as documentações já, que não seria um impedimento, mas o critério que eles rodam é, começa os encontros, nos encontros eles vão falar quais são as documentações, após o encontro, eles já, ali mesmo já fazem marcação com a equipe. Por lá tem o seu lado bom, né? Dali mesmo já faz a marcação com a equipe técnica e tudo mais, então acaba que, quando vai, o fluxo roda bem. E que aí é a parte que algumas pessoas questionam, é que após toda a avaliação, quando você está habilitado, aí que eles exigem você a participação em grupos de apoio à adoção, para manter válido a sua habilitação. Entendeu? Então, por isso que ela é um pouco diferente. Mas, como eu falei, todas as varas, independente da ordem com qual elas acontecem, os critérios de avaliação são os mesmos, né? Assim, óbvio, né? Cada um tem seu entendimento, mas a base é igual, tá? Em cada etapa, como você roda na psicologia, como que roda uma visitação, como que roda o aprendizado do grupo de apoio, seja institucional, seja obrigatório, opcional, tudo isso é sempre igual. Por isso que a orientação que a gente fala tem que ir na vara Todas estão. Vai lá, se vocês estão com muitas dúvidas, bate lá, procura o cartório. Se vocês sentirem que não foram atendidos como vocês desejam por algum servidor do cartório, bate na equipe técnica, tenta conversar, dialogue. Busquem as informações que vocês vão encontrar alguém para ajudar vocês lá. Tenho certeza absoluta. Nas minhas varas, eu tenho plena confiança na minha equipe técnica, sei que elas vão dar as informações que vocês precisam, sim. E se não derem, vocês podem ir lá me procurar e reclamar. Mas a minha equipe é boa. E eu acredito que nas outras varas também eu não conheço, mas tem sempre uma equipe engajada, comprometida, que vai ajudar vocês, sim. Então, corram atrás, batam lá, mostrem que vocês estão precisando de ajuda, que vocês vão ter. Tá bom? Alguma pergunta mais? Tinha uma pergunta. No caso de destituição familiar, corre o risco da criança voltar para a família? Então, essa é também sempre um medo, né? Uma angústia que eu entendo, solidarizo, compreendo. Assim, como eu te falei, normalmente, quando o Ministério Público entra com pedido de destituição, é que a situação é grave. Se entrou, porque os promotores, eles são muito comprometidos também com as causas da infância. Quando eles verificam que a situação é grave, eles entram com pedido de destituição do poder familiar. Então, o olhar já é diferente. Se a gente entende que a situação não é tão grave, eles nem entram com o processo, eles entram com uma representação administrativa em face dos pais, que é um processo que eu posso
impor determinadas sanções, eu posso advertir os pais, eu posso chamar para audiência e determinar que eles cumpram tal e tal coisa. Aí é uma representação administrativa, porque muito provavelmente aquela criança vai voltar para os pais. Agora, se a situação é muito grave, entra com o processo de destituição do poder familiar. Então, já é mais difícil retornar para a família se já tem um processo de destituição. Mas não é impossível. Mas se já houver aquela decisão liminar de suspensão, é que se tornou mais grave ainda. E é mais difícil ainda voltar para a família. Só que o juiz decide em primeira instância. Eu posso dar uma sentença de destituição e depois a pessoa recorrer e o tribunal reformar. Mas não é, e aí, em segunda instância, o tribunal muda a minha decisão, porque é o direito de recurso que todo mundo tem em todo qualquer processo. Só que não é comum. Eu vou dizer para vocês, na minha experiência, já estou lá há quase 3 anos, nunca tive uma sentença reformada. Porque somos nós que estamos ali em contato com a prova, a gente não age com irresponsabilidade, eu só dou uma decisão de suspensão se eu estou certa de que aquela situação não é boa para a criança. Nunca dei uma decisão de suspensão e depois reverti para devolver a criança à família. Nós juízes, a gente só toma essa decisão quando a situação está muito complicada já. Então, é um receio, existe, pode acontecer algo extraordinário para que mude, mas não é o comum, não. Tá? São decisões muito certeiras. Cristiano, meu nome. A dúvida que eu tenho é se, em algum momento do processo, tem alguma obrigação de advogado ou se tem assim, uma indicação que vale a pena ter um advogado. Não precisa de advogado. Para habilitar para adoção, não precisa de advogado. Quando vocês vão entrar com a adoção, e aí vocês já entraram, já estão habilitados, não precisa de advogado durante todo o processo, nem da Defensoria Pública, porque para quem não tem condições de pagar advogado, sempre tem a Defensoria Pública. Lá nas nossas varas, a gente tem a salinha da Defensoria Pública, que eles podem atender vocês, orientar, estão sempre abertos. Então, na habilitação, não precisa de advogado. Já conheceu o filho de vocês, recebeu a guarda provisória, a gente vai determinar que vocês entram com a ação de adoção, para vocês obterem a certidão depois de nascimento no final. Para essa ação de adoção, a gente precisa do patrocínio ou de advogado ou da Defensoria Pública. Para quem não tem dinheiro para pagar advogado, tem a Defensoria Pública. E aí a Defensoria Pública obrigatoriamente atende vocês. É só se o processo está correndo na primeira e na segunda vara, bate lá que a Defensoria Pública tem o dever de atender, de entrar com a ação para vocês. Tá bom? Então, isso vai estar também na terceira vara, na quarta vara. Tem sempre defensores públicos para entrarem com a ação para vocês, para tirarem dúvidas, para dar qualquer tipo de assessoria jurídica. Tá bom? Só uma dicasinha aí, para quem for por defensoria, quando você já estiver na aproximação com a criança, e você sentir que aquilo está indo bem, vai rolar para frente, que vocês vão dar o sim de vocês, porque a equipe técnica vai perguntar para vocês e vai fazer a avaliação com a criança também, né? Então, se vocês acham, pelo lado de vocês está ok, já aciona a defensoria, porque a defensoria, ela atende muitos casos, é muita gente, e às vezes pode demorar um pouco para atender o chamado de vocês para vocês apresentarem a causa. Então, já está sentindo, tá ok? Já marca, agenda para a defensoria para que quando o juiz intimar vocês, para vocês poderem, então, dar entrada no processo de adoção e apresentar, seja um advogado ou a defensoria, vocês não percam também, extrapolem demais o prazo dos 15 dias que vocês têm, que óbvio, tem prazo de 15 dias, mas nenhum juiz é louco de 15 dias perder, vai tirar a criança de vocês. Não é assim. Mas, tal como a gente cobra... Exato. Mas tal como a gente cobra também na justiça, ao cumprir prazo e tudo mais, nosso papel também cumprir com os prazos que são dados a nós. Então, para que a gente não desrespeite esse prazo também, a gente pode acelerar agendando a defensoria para, então, ganhar esse tempo aí para poder... Deixa eu só acrescentar, Felipe. Claro. Quando vocês se aproximaram da criança e obtiveram a guarda provisória, vocês vão obter a guarda provisória dentro do processo de acolhimento daquela criança. Toda criança acolhida e cadastrada e apta para adoção, ela tem um processo de acolhimento junto com a gente, que é um processo que o juiz acompanha a vida daquela criança. A gente faz estudos, a gente tem um programa de atendimento para aquela criança, ver o que ela precisa, de escola, de médico. A gente começa a dar
encaminhamento na vida daquela criança, daquele adolescente. Então, ela tem um processinho com a gente. É dentro desse processo que a gente defere a guarda provisória. E aí a gente vai intimar vocês vão receber a guarda provisória, e em razão de já existir um processo, já tem um defensor público atuando ali, para assessorar vocês, para ajudar e orientar. Então, se vocês receberam a guarda provisória, vocês já podem correr lá na primeira, na segunda vara, pelo menos nas minhas varas é assim que funciona. Receberam a guarda provisória, conseguiram esse termo de guarda provisória, já pode correr na defensoria, tem até atendimento remoto, mas eles já estão dando atendimento presencialmente também. Tem um telefone de atendimento remoto, que já é um canal direto com os defensores daquela vara, nem entra naquele par, né, que é o 129, não. É um telefone de WhatsApp diretamente com os defensores daquelas varas. E aí vocês vão dizer, olha, já estou com guarda provisória, preciso entrar com processo de adoção. Aí eles dão prioridade. Ele já é uma criança, um adolescente daquela vara. E eles já agilizam e aí entram, vão chamar vocês rapidamente para ajuizarem a ação. Eu sei que esse procedimento é mais rápido, porque já é uma criança da nossa vara. O que a gente passa essa dica, justamente porque muitas vezes que a gente recebe é a questão do tempo, da demora, e aí o juiz fica falando, pô, e aí, você deixou para agendar a defensoria no dia que você foi ok, né? Recebeu a guarda, e aí, agora tem que apresentar uma defensoria ao advogado. Aí a pessoa liga para agendar na central, aí demora muito tempo. Óbvio, o juiz não vai tirar, mas fica uma situação chata, porque a vara tem que ficar notificando a família, e a família fica desesperada, ligando para a gente, mas um advogado está muito caro, não consigo a defensoria, não me atende. Então, por isso da dica, mas é legal saber dessa prioridade, não conhecia isso. Fica aí a dica. Né? Se vocês disserem que você já tem a guarda provisória, eles dão prioridade. Tem uma pergunta online aqui, que ela está perguntando o seguinte, é da Patrícia, ela perguntou, meu esposo é deficiente físico, isso pode influenciar de alguma forma? Pois temos que ter a certidão de saúde física e mental. Sim, mas não influencia, não tem qualquer restrição quanto a isso. Tem que ter o documento, mas é para a gente aferir mais as condições psicológicas, psíquicas do que físicas. Não tem qualquer restrição. Eu vou aproveitar o gancho dela e faço a pergunta. O fato de um habilitado ser um deficiente físico, isso pode interferir na avaliação de uma indicação de uma criança? Então, isso não há uma restrição objetiva, mas é que há crianças que têm um perfil muito agitado, são crianças hiperativas. Isso aí a equipe técnica, aí são os psicólogos técnicos, é quem vão ver se existe uma afinidade entre aqueles perfis, né? Mas não é nada fechado, eu não posso dizer que não. Pessoas com certas deficiências não vão poder adotar crianças assim no assado. Não, é tudo caso a caso mesmo, é tudo muito cuidadoso. A gente tem que ver qual é o perfil daquelas pessoas e ver se as crianças disponíveis vão se encaixar, né? Se vai dar tudo certo. Mas não é um critério objetivo. Pessoas assim só conseguirão crianças assado. Não, isso não existe. De forma nenhuma, não pode existir. Mais alguma pergunta? Não, vou fazer aqui, a doutora explica ali. Tem que falar. É para o pessoal de casa escutar. Queria que eles entendessem um pouquinho como é que acontece o seu livre conhecimento, o livre convencimento, porque é muito questionador para eles entenderem por que o juiz pede 10 documentos e o outro pede 20. Então, eu canso de explicar para ele que o juiz não conhece vocês a fundo. Precisa se pautar em documentos. Até a gente fazer audiência e olhar do olho no olho, a gente tem só informações no papel, né? Então, a gente lê ali alguma coisa que ficou na dúvida, que precisa... É muito complexo. A gente tem ali 20 mil processos, mas a gente... nós somos seres humanos, a gente muitas vezes erra, obviamente, mas o cuidado é de todos. A gente olha cada relatóriozinho e aí vai verificar se aquilo ali, se alguma coisa nos chama a atenção e que foge do comum. Porque quando as situações que se repetem, que são em massa, que são comuns, o procedimento é sempre o mesmo. Mas nós somos seres humanos, eu lido com seres humanos.
Então, às vezes, a minha equipe técnica aponta uma característica de vocês que vai me trazer alguma dúvida que eu preciso esclarecer. E aí, ou eu vou marcar audiência, ou eu vou pedir um documento diferente. Porque cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma característica. E em processos tão pessoais, tão sensíveis e tão subjetivos como o processo de adoção, eu não posso tratar todo mundo igual. Eu tenho que tratar todo mundo, os desiguais têm que ser tratados na medida das suas desigualdades. E assim eu vou obter uma igualdade de tratamento. Eu não posso tratar pessoas desiguais de forma igual, porque eu nunca vou obter o princípio da igualdade que a nossa Constituição determina. Então, o juiz ele tem que cumprir a lei, sim. Mas a própria lei autoriza o juiz a interpretá-la, a utilizar o seu conhecimento sobre a vida comum, os seus valores, os seus sentimentos, porque senão eu precisaria de juízes, seres humanos, né? Se fosse simples aplicação de lei, rodava a máquina ali para fazer um checklist, né? Documento, a lei determina isso, 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 cumpriu isso, 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 está autorizado. Não. Então não. Somos juízes, a gente tem, a lei autoriza cada juiz a interpretar a lei também, a utilizar o conhecimento comum, utilizar o senso comum, utilizar as regras e valores para você avaliar cada caso. Então, e isso não pode trazer insegurança jurídica para vocês, não. A gente tem um limite também na interpretação, obviamente. E é até por isso que tem recursos, porque se aquele juiz exagerou, deu uma interpretação que não deveria dar, aí tem outros juízes para limitar aquele poder. Por isso que tem aí desembargadores, tem ministros, tudo para controlar a atividade de cada ser humano, de cada juiz. Gente, já deu a hora, infelizmente. A gente podia ficar ali batendo papo o dia inteiro, porque eu adoro. Sempre que cada surge uma pergunta, daqui a pouquinho alguém lembra de outra e assim vai embora. Eu só preciso esclarecer uma dúvida ali sobre a visitação. Tá? Marcação de visitação, cada grupo, na terceira vara, cada grupo faz a visitação, cada grupo por mês, né? Então, o próximo mês que a gente vai fazer a visitação vai ser só em novembro, tá? A marcação para poder participar da visitação, a gente abre ao final do encontro presencial, né? No caso, então, em novembro. Tá? A gente sempre prioriza para quem está presencial, para se inscrever, e as vagas remanescentes a gente disponibiliza online. É raro acontecer já, mas normalmente a demanda é grande. Então, só para esclarecer essa dúvida, quero agradecer a doutora Amanda por estar presente aqui com a gente, agradecer a presença de vocês, agradecer ao pessoal online. Eu vou encerrar aqui agora, porque eu sou coordenador também ali na parte do grupo de pós-adoção. Espero que todo mundo, depois de adotar, eu reveja vocês ali também. Tá? Para eu poder continuar com o grupo lá. A Marcela já vai assumir aqui para poder tirar algumas dúvidas, discutir curiosidades paralelas sobre o processo de adoção como um todo. Tá? Quero agradecer a todo mundo. Então, todo mundo está dispensado. Quem está online, a declaração de participação ela vai ser enviada entre segunda e terça-feira para vocês. Se até o final do dia, de terça-feira, não tiver recebido, me envia uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail para eu poder encaminhar. Quem está presencial, você pega a fichinha de presença ali no final, na saída. Se a doutora Amanda quiser continuar, a gente pode continuar no presencial. Se você quiser, pode continuar matando curiosidade aí, só porque eu realmente preciso fechar o online e caminhar para o pós. Tá? Gente, quero pedir uma salva de palmas.